Na nossa sequência expositiva do Sermão do Monte, nós estamos analisando as bem-aventuranças e agora nós chegamos no capítulo 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É importante nós observarmos aqui que nessas bem-aventuranças, desde o verso 3 ao verso 6, as 4 primeiras bem-aventuranças elas se referem ao próximo. Elas têm a ver numa relação na horizontal, de pessoas com pessoas, dos discípulos de Jesus com o seu semelhante. Aqui nessa bem-aventurança, verso 7, nós temos ainda esta relação de ser misericordioso com o próximo, mas acima de tudo da misericórdia de Deus conosco, do que Deus faz em nós, para que possamos então manifestar ao nosso próximo. É importante nós também observarmos que misericórdia aqui não é a causa. Algumas pessoas talvez possam ler o texto e dizer assim: bem, é necessário que eu seja misericordioso para que eu mereça, ou alcance, ou receba. E aí, receber misericórdia está condicionado a ser misericordioso. Essa não é a ideia no texto. O que a Bíblia nos ensina, no seu texto, no seu contexto geral, de Gênesis até Apocalipse, é que ser misericordioso é consequência de ter sido alcançado por misericórdia. E obviamente Deus ele estará nos tratando e nos disciplinando, nós que já recebemos misericórdia. Se faltarmos a misericórdia com aquele que carece, aquele que precisa da nossa ajuda, do nosso estender, né, de benefícios e ajuda, né, Deus também ele nos tratará disciplinarmente caso nós venhamos a faltar o cuidado misericordioso. Então nós devemos lembrar aqui, primeiro, ser misericordioso não é causa, mas é evidência de que nós recebemos misericórdia. Em outras palavras, podemos dizer que Jesus aqui no verso 7, ele não está dizendo que a misericórdia é prescrita para que sejamos alcançados pela misericórdia, mas ele está descrevendo que pessoas que são misericordiosas, elas foram alcançadas com misericórdia e consequentemente elas também agem com misericórdia. Então a relação sim de causa e efeito, mas a causa primeiramente é Deus, que é misericordioso conosco, que nos dá a sua misericórdia, que nos faz misericordiosos e que nos faz agir com misericórdia em relação àqueles que diante de nós precisam da ajuda ou do cuidado. Mas nós devemos ainda lembrar, por exemplo, lá em Mateus capítulo 18, nós temos uma parábola de Jesus, do credor, né? Mateus capítulo 18, a partir do verso 21, a parábola do credor incompassivo, né? E do verso 22 até o verso 35, nós temos então a narrativa de um homem que ele, diante do seu rei, tinha uma dívida e ele devia 10.000 denários e ele não tinha com que pagar. Então o rei ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. E ele clamou, no verso 26 diz: então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Embora pela quantia em dinheiro seria impossível que aquele homem durante toda a sua vida viesse quitar a dívida dele com o rei. Mas o rei foi compassivo, o rei foi benevolente, misericordioso, perdoando a dívida daquele homem, né? E ele saiu da presença do rei então perdoado. Mas observe bem o verso 28, diz aqui: saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Observe bem que este homem devia ao rei 10.000 talentos, uma fortuna muito maior do que ele seria capaz de ajuntar ou até mesmo pagar para o seu rei durante toda a sua vida e com todos os seus bens. Mas ele, ao sair da presença do rei, ele encontra alguém que lhe devia apenas 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho. E
Quando ele encontra este homem, ele agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Quando o rei ficou sabendo então que este servo havia agido de forma dura, intolerante e sem misericórdia em relação ao seu próximo, que lhe devia um valor ínfimo comparado à fortuna que ele devia ao rei, o rei então decide chamá-lo à sua presença. Verso 32. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Então, atentemos bem que o Senhor Jesus não está dizendo que ele mereceu ser perdoado porque ele era alguém que perdoava. Pelo contrário, ele foi perdoado e, ao ser perdoado, ele deveria ser um perdoador. O rei agiu com misericórdia em relação a ele e, por causa disso, ele deveria ser misericordioso. Então é nesse sentido que Jesus aqui em Mateus capítulo 5, verso 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso é aquele que foi alcançado pela misericórdia. A misericórdia me caracteriza, a misericórdia me define, a misericórdia influencia a minha conduta, a minha vida, as minhas ações, as minhas relações, né? Então Jesus aqui, ele descreve o que a misericórdia faz. Ele não diz que a misericórdia é a condição para que Deus seja misericordioso conosco, né? Mas o que é misericórdia? Acho que seria interessante nós definirmos o termo misericórdia. Misericórdia é o atributo de Deus. Primeiramente, é um atributo de Deus. Então, Deus é em si misericordioso. E é interessante nós lembrarmos que esse atributo, misericórdia, ele só é manifesto pós-queda. Antes da queda, nem os anjos, nem Adão, nem a sua esposa conheciam, porque Deus não havia necessidade, nem ambiente, nem o objetivo de manifestar esse atributo, porque a misericórdia pressupõe miséria, misericórdia pressupõe pecado e as consequências que o pecado produz. Então, antes da queda, Deus não revelava a misericórdia é um atributo de Deus revelado após a queda. Mas por causa disso, então, nós podemos entender que misericórdia, além de um atributo divino, ele também é um modo de ação de Deus, né? Nós poderíamos então, como modo de ação, definir a misericórdia de Deus como sendo o modo como ele atenua ou elimina as consequências do pecado. Alguém certa vez, tentando fazer uma definição e comparativa, né, entre graça e misericórdia. Graça é aquilo que Deus nos dá, nós não merecemos. Misericórdia é aquilo que Deus não nos dá e nós merecemos, né? Então, graça é a salvação, são as bênçãos, são as alegrias, são as abundâncias, a prosperidade, as coisas boas. Nós não merecemos, mas Deus nos dá. Misericórdia são as consequências do nosso pecado, são a destruição, a miséria, a dor, o sofrimento, a vergonha, o peso da culpa. Mas por vezes, e muitas vezes, Deus não nos dá a consequência do nosso pecado. Deus não coloca sobre nós a destruição do nosso pecado. Deus não nos atribui a culpa condenatória do nosso pecado. E isto é misericórdia. Então nós devemos lembrar que misericórdia é um atributo de Deus, faz parte da sua essência divina, mas a misericórdia como modo de ação se refere a Deus atenuando, amenizando, aliviando o peso, a consequência do pecado, ou até mesmo Deus eliminando, né? Tirando e não nos entregando as consequências do nosso pecado ou do pecado de uma outra pessoa. O Salmo 136 é um salmo que ele repetidamente nos lembra, é um salmo histórico. Se você observar
na transição de um versículo para outro a frase, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nesse processo de a sua misericórdia dura para sempre, você tem então a declaração histórica, narrativa, que conta os feitos de Deus na vida do seu povo, o livramento, a condução, a possessão da terra, a expansão, o enfrentamento dos inimigos e a vitória que Deus dá. E o tempo todo é a misericórdia dura para sempre. Eles não são destruídos por causa da misericórdia, eles ganham por causa da misericórdia. E quando nós lembramos toda a história de Israel e tudo que nas entrelinhas e nos entre momentos aconteceram, nós temos vários pecados, várias vergonhas, vários escândalos, vários problemas, mas Deus conduziu o seu plano, Deus fez com que todas as coisas acontecessem, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lamentações, após o povo ter sido levado, Lamentações de Jeremias, após o povo ter sido levado escravo para o Egito, e para a Babilônia, o capítulo 3, verso 22 a 23, a palavra do Senhor, através do profeta Jeremias, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, o fato de Deus atenuar, aliviar, o fato de Deus por vezes eliminar ou tirar as consequências danosas, destrutivas, vergonhosas, insuportáveis do nosso pecado, é a causa de nós não sermos destruídos. Então, são as misericórdias do Senhor, E nós devemos, talvez, lembrar ainda que Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 6, verso 8, Deus ele exige, Miqueias 6, verso 8, ele exige, declarando assim: ele te declarou, ó homem, Miqueias 6, verso 8, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. Então Deus pede algumas coisas do homem, Deus exige algumas coisas de nós, Primeiro, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Deus pede de nós: pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Encerrando, nós devemos então lembrar que misericórdia não é a causa de Deus ser misericordioso conosco. Misericórdia é o fato de Deus produzir em nós, por causa da sua bondade, por causa do seu beneplácito, seu bom propósito conosco, e Ele nos dá misericórdia, Ele nos dá da sua misericórdia, e a misericórdia dele nos define. Não é o nosso pecado que nos define, não é as nossas tolices que nos definem, não é a nossa inconsequência que nos define. O que nos define é a misericórdia de Deus. Nós somos conhecidos não por sermos podres, não por sermos pecadores, não por sermos causa e motivo de vergonha, não por sermos a desgraça da vida dos outros, não por sermos destruidores e irresponsáveis, mas a misericórdia nos define como misericordiosos, para que possamos também suportar, amar as pessoas que estão ao nosso redor e que fraquejam e que sofrem as suas deficiências, os seus pecados, os seus erros. E Deus nos ordena e Ele exige de nós que sejamos misericordiosos com o nosso próximo. Talvez a grande diferença entre ser misericordioso e bom, e alguém certa vez disse que ser misericordioso é melhor do que ser bom, e é verdade. Bom é quando você está doente e o seu amigo ele lembra de você e liga para você e talvez até faz uma visita para você para ver como você está. Misericordioso é aquele que cuida de você, que lhe dá remédio, que
acompanha você e que ajuda você durante a sua enfermidade. Deus nos manda ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que Deus nos abençoe e que nos capacite a agir com misericórdia. Amém.